O teu corpo está a executar um processo lento em segundo plano que tu nunca aprovaste. Sem mensagens de erro, sem sinais de aviso, apenas um roubo silencioso e cumulativo a acontecer no teu tecido muscular neste exato momento. Independentemente de quão limpa seja a tua alimentação ou da frequência com que vais ao ginásio, eis o que ninguém diz aos homens na casa dos 40 e 50 anos. O declínio físico que a maioria dos homens culpa simplesmente por estar a envelhecer tem uma causa biológica específica, um nome específico. E esta é a parte que muda tudo, uma solução específica. Sabias que a perda de massa muscular começa na casa dos 30 anos, e não nos 60, nem quando te reformas e ficas flácido, mas sim aos 30. E se estás na casa dos 40 ou 50 anos neste momento, o ritmo já acelerou. Estamos a falar de 3 a 8% de massa muscular perdida por década, de forma silenciosa e constante, quer sintas isso ou não. E depois dos 50 anos, esse número agrava. Se a maioria dos homens apercebe-se disso de forma indireta, aquele treino que costumava parecer normal agora deixa-te arrasado durante 3 dias. O peso que costumavas levantar sem pensar 2 vezes, de repente parece mais pesado. A tua recuperação fica mais lenta. A tua energia diminui. Aquela vitalidade de base que davas como garantida começa a exigir mais esforço para obteres menos resultados. Tu assumes que é da idade. Tu adaptas-te, tu aceitas isso. Não o faças. Em 1989, os cientistas chamaram a este processo sarcopenia, derivado do grego para perda de carne. Durante décadas, foi tratada como uma nota de rodapé inevitável do envelhecimento, algo a ser apenas gerido na melhor das hipóteses. Depois, em 2019, a comunidade médica reclassificou-a oficialmente como uma doença isolada. Por quê? Porque a investigação tornou-se impossível de ignorar. A sarcopenia é agora reconhecida como um dos principais impulsionadores da fragilidade, do declínio metabólico, da desregulação hormonal e da perda de independência física. Isto não tem a ver com estética. Isto tem a ver com a forma como o teu corpo funciona aos 60, 65, 70 anos, se ainda estás a operar na tua capacidade máxima ou se as tarefas físicas básicas estão a começar a custar-te mais do que deveriam. Mas é aqui que a situação se torna interessante. Um estudo de 2024 demonstrou que os adultos mais velhos podem reverter a sarcopenia de forma mensurável em apenas 12 semanas. Não apenas abrandá-la, mas revertê-la com a abordagem de treino certa. E essa distinção é fundamental porque tu sabes melhor do que ninguém que nem todo o esforço produz resultados iguais. Caminhar não vai resolver isto. Sessões aleatórias no ginásio não vão resolver isto. O protocolo errado feito de forma consistente durante anos significa apenas que estás a trabalhar arduamente no problema errado. Existem 5 movimentos específicos e uma metodologia de excelência que enviam os sinais anabólicos anti-envelhecimento mais fortes aos quais o teu corpo responde. Mas primeiro é preciso entender a biologia, porque quando percebes o que está realmente a causar o declínio, a solução faz todo o sentido. Se subir escadas parece mais difícil do que há 5 anos atrás e nada de estrutural mudou, isso não é a idade. Isso é a sarcopenia a fazer exatamente o que faz de forma previsível, mensurável e, nas condições certas, de forma reversível. Eis o mecanismo reduzido àquilo que realmente importa. Depois dos 30 anos, a síntese de proteínas musculares abranda e o recrutamento de neurônios motores diminui. As alterações hormonais, a redução da testosterona, o fator de crescimento insulínico tipo 1 mais baixo, as mudanças nas pulsações da hormona do crescimento, tudo isto agrava o problema. Depois dos 50, o ritmo acelera. A maioria dos homens associa a sua diminuição de força, o metabolismo mais lento e a vitalidade reduzida a justificações vagas sobre o simples facto de estarem a envelhecer. A verdadeira explicação é bem mais específica. Estás a perder tecido muscular contrátil.
E com ele, a maquinaria biológica que regula o açúcar no sangue, apoia a função da testosterona, mantém a densidade óssea e impede que a tua taxa metabólica caia a pique. O músculo não é algo meramente cosmético. Para os homens nesta faixa etária, o músculo é o teu principal órgão metabólico. É o maior tecido de absorção de glicose do teu corpo, o que significa que a tua sensibilidade à insulina, a tua estabilidade de energia e a tua proteção contra a diabetes tipo 2 estão diretamente ligadas à quantidade de massa muscular funcional que tu carregas. Pensa no músculo como o investimento metabólico a longo prazo do teu corpo. Todos os homens que o negligenciaram durante os seus 40 anos acabam por pagar a fatura através da falta de energia, da saúde hormonal e da forma como o seu corpo se apresenta e atua quando é realmente preciso. Então, o que é que realmente reverte isto? O treino de força progressivo. Os investigadores elegeram isto como o padrão de excelência, não por ser moda, mas porque a evidência celular é esmagadora. O treino de resistência desencadeia a ativação das células satélite, aumenta a síntese proteica, melhora a coordenação neuromuscular e estimula a carga óssea, tudo em simultâneo. O teu corpo interpreta a exigência mecânica como um sinal de sobrevivência, um motivo para reconstruir, um motivo para se manter capaz. O princípio do protocolo é simples: aumentar o volume de treino em cerca de 20% por semana. Uma sobrecarga estruturada e gradual, sem te esgotares até a lesão. Sem levantamentos alimentados pelo ego, mas sim uma exigência controlada e progressiva à qual o teu corpo se possa adaptar e desenvolver. Os homens que treinam desta forma aos 55 anos têm a aparência e o desempenho da maioria dos homens aos 40. Isso não é genética. Isso é biologia aplicada. O teu corpo responde à exigência. Se removeres a exigência, o teu corpo não terá qualquer incentivo biológico para manter o tecido. Isso não é pessimismo, é uma vantagem que tu tens a teu favor, porque significa que a exigência que tu aplicas hoje envia um sinal direto à tua fisiologia. Agora, aqui estão os 5 movimentos que enviam a versão mais poderosa desse sinal. Em primeiro, o agachamento. Antes que passes à frente, a força da parte inferior do corpo é um dos indicadores independentes mais robustos de longevidade na literatura de gerontologia. Não é apenas vagamente correlacionado, é um dos indicadores mais fortes. O agachamento carrega simultaneamente os teus glúteos, quadríceps e isquiotibiais, ativa os estabilizadores da coluna, estimula a densidade óssea através de carga axial e treina o padrão de movimento exato, o sentar e levantar, que determina a independência funcional aos 65 anos e mais além. Começa por sentar e levantar apenas com o peso do teu corpo, se for necessário. Avança para um agachamento tipo goblet, segurando um disco leve ou um halter junto ao peito. 2 séries de 10 repetições. A qualidade do movimento supera sempre o volume nesta fase. Em segundo, o abdominal modificado. O teu núcleo abdominal é o sistema principal de proteção da tua coluna, e não as tuas costas. Os músculos profundos do tronco, quando devidamente treinados, criam uma pressão intra-abdominal que estabiliza as tuas vértebras em cada movimento que fazes. A dor crônica na zona lombar, que afeta uma percentagem significativa de homens com mais de 50 anos, é frequentemente um problema de fraqueza do núcleo abdominal e não um problema estrutural da coluna. Deves focar-te no envolvimento da inclinação pélvica antes de iniciar o movimento. Mantenha a respiração controlada durante todo o processo. Isto não é sobre velocidade, é sobre criar uma tensão deliberada no tecido certo. Em terceiro, o afundo invertido, especificamente o invertido. E eis a razão pela qual esta distinção é importante para esta faixa etária. O afundo para a frente direciona uma força tremenda sobre o joelho da frente. O afundo invertido altera a mecânica, reduz a tensão no joelho, aumenta a exigência de estabilidade da anca e treina o equilíbrio numa só perna sob carga em simultâneo. Estudos mostram que os afundos invertidos melhoram a estabilidade da anca,
estimulam a densidade do fêmur e dos ossos do quadril e reduzem o risco de quedas ao treinar os músculos estabilizadores que te amparam quando o teu equilíbrio é testado. As quedas em homens mais velhos não são aleatórias. São uma consequência previsível da atrofia dos músculos estabilizadores. Este movimento resolve diretamente essa lacuna. Em quarto, a flexão modificada, a força funcional da parte superior do corpo. A capacidade de empurrar, levantar, carregar e recuperar de uma queda é uma das capacidades mais frequentemente negligenciadas nos homens com mais de 50 anos e uma das que tem mais consequências. A investigação associa a fraqueza da parte superior do corpo a um declínio funcional acelerado em vários sistemas do organismo. Começa na parede, se for necessário. Avança para flexões com os joelhos apoiados e depois para flexões completas. Cada progressão é um marco concreto e mensurável da tua independência crescente. Em quinto, a ponte de glúteos. Se existe um movimento que determina de forma silenciosa a qualidade da tua vida física à medida que envelheces, é este, um ponto de referência funcional que vale a pena conhecer. 10 a 20 pontes de glúteos controladas. A anca a subir completamente, os glúteos a contraírem no topo e a zona lombar a manter-se neutra, indicam a força de extensão da anca necessária para a tua independência diária básica. A extensão da anca impulsiona a tua marcha ao caminhar. Apoia a estabilidade lombar e ativa a cadeia posterior. Os glúteos, isquiotibiais e eretores da espinha, que são coletivamente os músculos mais subutilizados e mais críticos para o movimento funcional em homens mais velhos. Os teus glúteos dão força a tudo que está abaixo deles. Quando eles atrofiam, a tua marcha muda. As tuas costas compensam, a tua velocidade de caminhada diminui, e isso importa muito mais do que a maioria dos homens imagina. Com qual destes exercícios tens mais dificuldade? Diz-me nos comentários, porque é exatamente onde a fraqueza se encontra que o trabalho tem de começar. Agora, eis o erro que a maioria dos homens disciplinados comete. Eles encontram o protocolo certo, sentem a motivação e forçam demais e demasiado rápido. Ou consideram que os exercícios mais fáceis estão abaixo do seu nível e saltam diretamente para o uso de pesos antes que os seus estabilizadores estejam prontos. Ou evitam totalmente o treino de força devido a uma preocupação legítima, dores nos joelhos, na zona lombar ou uma lesão anterior, sem perceberem que o treino de resistência feito corretamente reabilita ativamente esses problemas em vez de os agravar. Vamos esclarecer isso de vez com o que diz a investigação atual. O treino de resistência progressivo reduz os sintomas de artrite nos adultos mais velhos. Ele não os causa. Melhora a estabilidade das articulações ao fortalecer a arquitetura muscular que protege as superfícies articulares. Aumenta a densidade mineral óssea, combatendo diretamente o risco de osteoporose. E reduz o risco de quedas, não por te tornar mais cuidadoso, mas por tornar o teu corpo mais capaz de se amparar sozinho. A ameaça não é o movimento. A ameaça é a falta de condição física que a inatividade garante. Existe também uma camada neurológica nisto tudo sobre a qual a maioria dos homens nunca ouve falar. O treino de força melhora a coordenação neuromuscular, a precisão e a velocidade com que o teu sistema nervoso recruta as fibras musculares. Isto deteriora-se com a idade e tem um impacto direto no equilíbrio. Quando tropeças, o que te ampara não é apenas a força bruta, é a velocidade e a precisão da resposta do teu sistema nervoso. Essa coordenação responde ao treino de resistência da mesma forma que o tecido muscular. Tu não estás apenas a construir músculos mais fortes, estás a afinar toda a rede de ligações nervosas. Os benefícios metabólicos vão muito além do que a maioria dos homens espera. Melhoria da sensibilidade à insulina e redução da inflamação sistêmica, aquela de baixo grau e crônica que está ligada a doenças cardiovasculares, declínio cognitivo e envelhecimento hormonal acelerado. Melhor regulação do cortisol. E eis um benefício que merece a tua atenção. Melhorias mensuráveis na velocidade de caminhada.
A velocidade de caminhada é um dos biomarcadores de longevidade mais validados na investigação sobre o envelhecimento. Pequenas melhorias estão fortemente correlacionadas com um menor risco de mortalidade. Os 5 exercícios deste vídeo constroem exatamente a força que impulsiona essa melhoria. Começa com 2 séries de 10 repetições por cada movimento. Aumenta o volume em 20% a cada semana, consistência acima da intensidade. Não como uma simples frase motivacional, mas como um princípio biológico. Uma exigência progressiva e constante supera um esforço agressivo a curto prazo, todas as vezes, quando o objetivo é a adaptação a longo prazo. Agora tenta ver o panorama geral. 12 semanas é o tempo onde os resultados se tornam visíveis. Mas o que estás realmente a construir é uma trajetória de 10 a 15 anos. 2 versões de ti mesmo aos 65 ou 70 anos. Uma versão que interpretou o abrandamento como a ordem natural das coisas e deixou a biologia seguir o seu curso, e outra que compreendeu o mecanismo, aplicou a exigência certa e manteve-se um passo à frente. A mesma idade, mas uma realidade física completamente diferente. A sarcopenia é comum, mas não é inevitável. Esta não é uma frase feita para motivar. É exatamente o que a investigação nos mostra. A resposta anabólica ao treino de resistência não tem prazo de validade. Ela continua disponível aos 55, 65 ou 74 anos. A maquinaria biológica para a reconstrução muscular ainda lá está, apenas precisa de receber o sinal certo. Tu não deixas de te mexer porque envelheces. Tu envelheces porque deixas de te mexer. Cada repetição que tu fazes envia uma mensagem direta à tua fisiologia, às tuas células satélite, aos teus neurônios motores e aos teus sistemas de regulação hormonal. Uma mensagem que diz: mantém-te forte, mantém-te capaz, mantém-te em jogo. Os homens que compreendem isto envelhecem de forma diferente, não apenas com uma aparência diferente, mas a funcionar de forma diferente, com mais energia, melhores valores metabólicos, articulações mais fortes e uma recuperação mais rápida. Aquele tipo de vitalidade física que a maioria dos homens na casa dos 50 e 60 anos já deu como perdida de forma silenciosa, não desapareceu. Mas não está perdida. Está apenas à espera da exigência certa. Envelhecer é inevitável. A fragilidade é uma escolha. Se isto mudou a tua perspectiva sobre aquilo que é possível para ti, deixa o teu gosto para que este vídeo chegue a mais homens que precisam de ouvir isto. Subscreve o canal para receberes conteúdo apoiado pela ciência que faz realmente a diferença na forma como envelheces. E deixa a tua idade e o teu maior desafio físico nos comentários, porque é aí que a verdadeira conversa começa.